Tá? Hoje estamos celebrando aí o aniversário da igreja, né? E eu, assim, somou com outra coisa também, e eu não sou muito ligado a datas, assim, sabe? Eu confesso que eu sou meio desligado, assim, com celebração de tudo, né? Pode ver, às vezes eu marco as coisas, diz, ei, pastor, tem eleição, é feriado, não sei o quê, eu sou um pouco desligado. Mas às vezes a gente tende a observar aquelas datas que são redondas, né? Tradicionalmente, os múltiplos de 5, né? E em janeiro, agora, assim que virar o ano, né? Ou seja, virar o ano, se for contar da eleição, vai ter uma data redonda, né? Ou seja, vai cravar o fato de eu ser pastor aqui na igreja há 10 anos já. Então, quando você olha para o aniversário da igreja, que é a igreja organizada, não desde contando o tempo de ponto de pregação e por aí vai, tá? Quando você olha de igreja organizada, dos seus 19 anos de organização, 10 foram sob meu pastorado, tá certo? Então, qualquer problema, há 7 anos atrás, qualquer problema, qualquer coisa, eu poderia colocar na conta dos pastores, né? O pastor Isaías, agora não tem mais essa desculpa, não. Qualquer bronca, qualquer coisa, vai ter que recair sobre as minhas costas mesmo. Então, como uma soma, né, a gente acabou adiando a eleição para presbíteros para fevereiro, né, pelos motivos que nós já pontuamos aqui. Mas o estudo que eu daria para finalizar, eu vou dar aqui, porque eu acho que vai abordar muito sobre o valor da igreja, o papel do trabalho do pastor e fazer uma mescla desses assuntos, tá bom? Então, um texto da Bíblia que eu tenho tem marcado um pouco minha cabeça é o texto de Atos 20, a partir do 17, certo? Nós vamos estudar, não é nem expor o texto propriamente dito, mas usá-lo como uma base de referência para os pontos que serão aqui trabalhados, tá bom? Então vamos ler Atos 20, a partir do 17, diz assim, a inerrante palavra do Senhor. E Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar? Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos a tua palavra e que o Senhor tenha
misericórdia de nós nesta manhã. Em Cristo que nós oramos. Amém. Veja, irmãos, esse texto, ele acaba sendo um texto muito precioso da palavra de Deus por um motivo. Tá? Aí, deixa eu comparar logo com a figura histórica e trazer aqui para a Bíblia. Quando você vai estudar, por exemplo, a vida de João Calvino, eu nunca li tantas biografias dele assim, mas você o vê como um pastor, tá? Mas o seu chamado é uma coisa que ele quase não comenta. Eu posso estar enganado aqui qual é o livro, mas, salvo engano, é na introdução do livro dos Salmos, no prefácio do livro dos Salmos, ele comenta um pouco sobre o seu processo de vocação para o pastorado. Tá? Então, veja, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e aí, você que está no seminário, tem isso aqui presente, você que já leu um pouco da história do apóstolo Paulo, tradicionalmente ele é visto como um missionário. Ou seja, e até porque, se você pegar a sua Bíblia e lá tiver feito aqueles mapas no final, você vai ver justamente o nome, né? Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, até o próprio texto bíblico chama dessa forma. Então, não o texto bíblico, a SBB, perdão. Então, ele é tradicionalmente visto como um missionário. Tá? Eu sempre dou o mesmo exemplo, que se algum dia você for ao Vaticano, eu nunca fui, mas você pode fazer um passeio virtual pelo Google. Nas estátuas dos 12 apóstolos que tem na entrada do Vaticano, você vai ver Pedro segurando as chaves, né? Justamente como o texto de Mateus 16, como a Igreja Católica interpreta, e Paulo segurando a espada. Tá certo? E apesar de você não ter visto na Bíblia em nenhum momento Paulo fazer isso, em nenhum momento você o vê levantando uma espada, a ideia justamente é que ele era o desbravador, o valente, aquele que foi na frente do cristianismo. Tá bom? Então, dito isso, o que esse texto acaba sendo fundamental é porque Paulo pode ser acusado de, pastor, Paulo era missionário, ele não era pastor. Ele não era pastor, ele plantava a igreja e aí colocava um delegado apostólico e veja, ele fez isso, por exemplo, Timóteo e Tito, eles são delegados apostólicos, ou seja, Paulo os colocou naquelas respectivas igrejas para pastoreá-los. Tá? Mas Paulo sempre vê a ideia de que ele vai lá, prega, confirma a fé, para usar a palavra que está em Atos, e vai pregando em todo o mundo, como ele mesmo se despede lá em Timóteo, dizendo que ele pregou em todo o mundo o evangelho. E aquilo ali, apenas para contextualizar quem não sabe, ele não está aumentando, tá certo? Ele não está exagerando, mas ele realmente pregou em todo o mundo conhecido, tá certo? O mundo conhecido naquele tempo ia até a Espanha. Se você pegar um mapa do mundo de hoje até a Espanha, tanto é que você aprendeu isso no ensino fundamental, né? E quando Colombo, Cabral, a ideia de descobrir o Brasil, na verdade, era encontrar uma nova rota para as Índias. Certo? Bem, dito tudo isso, o texto que nós lemos, ele é exatamente um vislumbre de Paulo como pastor. Tá certo? Ou seja, Paulo passou 3 anos em Éfeso. 3 anos em Éfeso. Tá? É o maior tempo relatado nas Escrituras de Paulo no mesmo lugar, pastoreando uma igreja. E aqui, ele conversa então com os presbíteros, ele estava em Mileto, que ficava a 30 quilômetros, ou seja, é como se ele estivesse em Zé de Freitas, vai lá, tá certo? E os presbíteros aqui em Teresina, e aí ele chamou os presbíteros para irem lá, para conversar com Paulo. Tá? E Paulo se despede deles, como acontece na parte que eu não li, 36 a 38. E aqui você acaba tendo um glimpse, um vislumbre do que era o pastorado do apóstolo Paulo. E nós podemos, então, categorizar o apóstolo Paulo no seu pastorado em 3 atividades. Então, o que nós vamos ver hoje quais são as 3 atividades de Paulo como pastor, nessa passagem, e, ao mesmo tempo, o porquê ele fazia isso. Então,
pontos do estudo serão esses. 3 pontos do apóstolo Paulo nas suas atividades pastorais e o porquê ele fazia o que fazia. Tá bom? Então, quais eram suas atividades? Se você olhar no texto, tá certo? Você vai encontrar isso nos versículos 20 e no versículo 28. Tá certo? Quando ele vai dizer assim. No 20 ele vai dizer: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Tá? E no 28, tá certo? Quando ele vai dizer assim: atendei por vós e por todo o presbítero, desculpa, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aí, perdão, 31, aí aqui é o início da sessão. Aí no 31 ele vai dizer: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Então, no 20, você vai ver que ele vai dizer que ele pregou publicamente de em casa em casa. Então, a gente pode dividir aqui como a pregação pública, a visita pastoral, o ensino privado, tá? E no versículo 31, a palavra admoestar aí é a mesma palavra que pode ser traduzida por aconselhar. Tá certo? Então, se a gente puder, nesse texto, o apóstolo Paulo vai mostrar os 3 trabalhos dele, e a gente pode muito bem dizer, de um pastor numa igreja. Pregação pública, pregação privada, ou seja, ensino e visita, e aconselhamento pastoral. Tá? Então, isso, para mim, funciona como um reflexo de que você deve julgar todos os pastores. Eu incluso, óbvio. Tá? Porque a nossa tendência, já quero começar dizendo isso, a nossa tendência a julgar um pastor é usar atributos, virtudes que são às vezes até interessantes, mas não é um bom peso. Tá? Aquele pastor não prega muito bem, mas ele é gente boa que só, né? Eu gosto muito dele como pessoa. Ou então o contrário. Rapaz, aquele pastor prega demais, mas não é gente boa, não é acessível, não consigo falar com ele. Então, no meu entendimento, um pastor ele tem que ter essas 3. Um pastor de igreja, tá certo? E por quê, pastor? Mas todo pastor não é pastor de igreja, é que permita-me apenas um rapidíssimo parênteses. Eu entendo que dentro de uma igreja, pastores, eles até podem ter funções específicas. Sabe, ser chamados para ser um pastor, para trabalhar no ensino, para trabalhar com jovens, para trabalhar com adolescentes, tá? E em particular com igrejas que são grandes. Eu não tenho dificuldade com isso. Ele foi chamado para uma função. Mas, ao mesmo tempo, mesmo naquela função, ele vai acabar tendo esses 3 parâmetros. Sempre. Pregação, ensino privado, de visita e aconselhamento. Tá? Então, dito isso, vamos ponto a ponto aqui rapidamente. Pregação. Irmãos, olhe para o que o apóstolo Paulo pregava. É simples assim. O que o apóstolo Paulo pregava? Tá? E aí eu vejo o 27 que ele vai dizer. Porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo desígnio de Deus. Tá? No contexto em que ele fala sobre pregação, ele vai até afunilar ainda mais, no versículo 21, quando ele vai dizer pegando arrependimento e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mesma mensagem, se você categorizar, que Jesus Cristo, João Batista pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja que o apóstolo Paulo está mostrando que ele está pregando a mesma coisa que João Batista pregava, que os profetas pregavam, que Jesus pregava, e ele está pregando. Mas no 27 você vê aí uma palavra que resume, mas mostra amplitude. Certo? Ao mesmo tempo, que resume, mostra a amplitude da questão. Que é, nunca deixei de pregar todo o desígnio de Deus. Ou seja, não era o que eu queria pregar, mas o que Deus tinha para eu pregar. Então é por isso que
justo, e você vê isso no final dessa passagem, quando o apóstolo Paulo cita as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dado o que receber. Se você tiver aquela Bíblia que tem notinha de rodapé, ou seja, quando um versículo bíblico é citado, tá? Observe que nesse texto não vai ter. Tá? Se você observar, não vai ter. Jesus falou, não tem uma referência embaixo de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Tá? Foi algo que Paulo recebeu diretamente do Senhor. Mas o ponto é justamente esse. Que Paulo está pregando o que Deus manda ele pregar. Não o que ele quer pregar. Não o que é, aí veja o ponto. Não o que é o melhor para a igreja, não, mas o que Deus manda ele pregar. Aí você vai chegar assim e vai dizer, mas pastor, como é que como pastor isso pode ser determinado? Aí a resposta mais simples é a melhor. Pregue as escrituras. O que um pastor deve fazer é pregar as escrituras. Só que, hoje em dia, a primeira vez que eu vi isso, e eu me assustei, tanto que eu lembro até hoje, foi num cursilho, lá da igreja que eu fazia parte. Convidaram um pastor da Episcopal para pregar, e aí ele subiu no púlpito, o púlpito era até parecido com esse, um papel sem a Bíblia. Botou o papel, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê a Bíblia? Veja, era uma era pré-smartphone, tá? Mas veja que eu dei o benefício da dúvida. Eu olhei para trás, para ver se não tinha a Bíblia num telão atrás dele, sabe? Tem não. Cadê a Bíblia? E ele falou, sem Bíblia, e fim. O que foi isso? Uma pregação, um estudo, uma palavra? Não sei. Hoje em dia, então, o que você mais vai ver em muitas igrejas por aí afora, presbiterianas inclusas, tá certo? Nem para não parecer que eu estou criticando outras denominações, é a Bíblia se tornar um periférico. Periférico. Para o que o pastor quer pregar, para o que é melhor para a igreja, para o que a igreja precisa ouvir. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele pregou todo o desígnio de Deus, é óbvio que você vê isso em Coríntios, que aí já faz parte do seu cuidado pastoral. Quando ele vê pecados específicos, a gente vai ver isso melhor em aconselhamento, né, ainda hoje, ele trata de pecados específicos com aquelas igrejas. Mas ao mesmo tempo, e pegue 1 Coríntios como um estudo de caso, quando ele vai falar com a igreja toda no final, o que ele vai dizer? O que vocês esqueceram? Que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele volta para a palavra de Deus como referência, como guia. É isso aqui que vocês estão esquecendo. Só que aí onde eu quero colocar um peso de responsabilidade para quem está aqui como pastor, presbítero, e para como quem está aí. Você pode chegar e dizer assim, mas pastor, eu não tenho como contra-argumentar o senhor nisso. Quem disse? O senhor, você não tem a Bíblia na mão? Conheça a palavra de Deus. É nossa obrigação como pastores ensiná-lo, pregar a palavra de Deus para que você possa amar, adorar ainda mais esse Senhor. Para que você possa ver a beleza da santidade do Senhor e dizer, rapaz, é isso que eu quero, é isso que eu não tinha, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é desse pecado que eu preciso me arrepender. É essa fé que eu preciso ter para usar as duas expressões que Paulo usa aqui. Só que hoje, né, como a gente brinca, mas é a mais pura verdade, a maioria absoluta das minhas dúvidas, das dúvidas que eu respondo, elas não são do tipo, pastor, esse texto bíblico aqui, o que é que esse texto quer dizer?
Volta e meia eu respondo coisa assim, graças a Deus. Pastor, eu li esse texto e não entendi. Essa passagem, a maioria absoluta é: pastor, o senhor concorda com essa frase do fulano? Pastor, eu ouvi um sermão do pastor Augusto, ele falou isso aqui, o senhor concorda? Pastor, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Heber e ele falou isso aqui, o senhor concorda? Eu ouvi o pastor Hernandes de Arlobes dizendo uma coisa assim aqui, pastor, o senhor concorda com isso? Veja, irmãos, eu citei o nome desses 3 homens de Deus porque, como eu já contei aqui uma vez, hoje à noite, nós vamos receber 29 pessoas. Certo? Num ano de pandemia, que a gente não se reuniu, nós vamos receber 29 pessoas. Dessas 29, só 3 são oriundas de igreja presbiteriana. 26 não. Oriundas de outras igrejas. A maioria delas conheceu a fé reformada como? Através desses 3 nomes que eu citei. Augusto, Hernandes e Heber. Aí todos eles perguntam para mim assim, pastor, tem algum problema? Eu digo, não. Você não esperando que eu pregue feito eles? Zero problema. Zero problema. E às vezes, assim, vai parecer irônico, mas não é. E às vezes eu até agradeço, sabe, a igreja ouvir, às vezes, o pastor Augusto tanto, que já bota o patamar lá em cima, quando vem na igreja diminui a expectativa. Aí diminui a expectativa, né, dona Olga? Aí já fica beleza. Tá? Mas meu ponto, irmãos, aqui é muito direto. Escute outros pastores, me escute os presbíteros da igreja, mas ninguém substitui a palavra de Deus. Por mais iluminado que o cara seja, mais habilidoso que o cara seja, por mais carismático que a pessoa seja, mais efusivo que a pessoa seja, por mais crente que ele seja, nada substitui a inerrante palavra do Senhor. Se você não conhece a palavra de Deus, o que for dito aqui, se você não olhar para a Bíblia, olhar para ele, se não for como um bereano, para usar o exemplo em Atos, você vai acreditar em tudo que é dito. Ah, mas o pastor disse isso. Tu não viu o que o pastor falou, não? Mas veja que Paulo ele não coloca a palavra dele como sendo o esteio, mas todo o desígnio de Deus. Então é o meu papel como pastor mostrar o poder dessa palavra, como é o seu papel como ovelha desejar ainda mais essa palavra. Então eu devo ser cobrado disso. É por isso que a gente prega aqui na igreja em sequência, para não parecer que é sermão arapuca. Tá? Vamos pregar aqui, Gênesis. Você sabe, em situação normal, qual é o texto que vai ser pregado no próximo domingo. Para que você conheça todo o desígnio de Deus. Veja, irmãos, eu estou aqui na igreja há 10 anos. E para você ver como isso aí pode ser até um demérito meu. Eu estou na igreja há 10 anos. E eu tentei fazer uma conta rápida. Tá certo lá. Dos 66 livros da Bíblia, a gente ainda não viu metade. Não viu metade. Aqui na igreja. Então, nessa matemática, se eu botar como um projeto expor toda a Bíblia aqui no Jockey, vocês vão ter que me aturar ainda por mais 25 anos. Já imaginou, Raimundo? Tu com 40 anos e eu aqui ainda na frente? Já imaginou, Dal? Cadê o Dal? Dal tá ali. Tô dando pra tu com o Dal. Então, quantos anos ele é aqui? 23? Tu com 48. Cabelo branco. Aqui. Casado. Com 2 meninas. Só pra te encher o saco.
E vamos agora pregar Apocalipse. Minha habilidade como pregador pode diminuir. Não pode melhorar. Meu carisma. Mas o mais importante, você deve olhar para um pastor, para um presbítero, é a sua fidelidade à palavra de Deus. Tá? Então, a forma da pregação, é por isso que quando a gente chama outro pastor, por exemplo, o pastor Alci vai pregar hoje à noite. Aí a pessoa automaticamente vai dizer, pastor, eu acho o sermão do pastor Alci um pouco devagar. Eu dizer, não é devagar. É normal. Eu falo rápido. Há 10 anos eu costumo dizer que meu maior defeito como pastor é um só, falar muito rápido. Por quê? Porque eu acostumo a igreja a me ouvir rápido. Ao invés de eu me corrigir, né, eu tenho que confessar esse pecado, eu acostumo a igreja a me ouvir rápido. Aí vem qualquer pastor que fala normal, aí você pensa que aquele vídeo no YouTube com 0,5 de velocidade. É, fala rápido, e não é. Eu que preciso mudar. Qualquer pastor que subir nesse púlpito, eu incluso, observe a fidelidade dele para com a palavra do Senhor. A forma, o carisma, vai mudar. Se ele aplica no meio, se ele aplica no final, se ele conta uma história engraçada no meio do caminho ou não. Vai mudar. Observe se ele é preocupado em pregar todo o desígnio de Deus publicamente. E, há um adendo aqui antes de concluir esse ponto, para todas as pessoas. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer isso, ele vai pontuar no versículo 21, tanto para judeu como para grego. Ou seja, ele não era partidário na mensagem dele. Ele não falava só para agradar um grupo, só para agradar, vou agradar aqui, não, meu amigo. Quem está aqui vai ser impactado pela palavra de Deus. E esse é um equilíbrio, como pastor, é muito difícil fazer. Você pregar algo e dizer assim, isso aqui é muito simples, isso aqui é muito complexo, eu preciso encontrar algo no meio. Ou dizer algo complexo de uma forma simples. Todas as pessoas têm que ser confrontadas com a palavra de Deus. Homem, mulher, pecadores de todas as idades. Então, primeiro aspecto do pastoral do apóstolo Paulo, que é a pregação da palavra de Deus. Segundo, como ele vai dizer também, no 20, no final, e também de casa em casa. Veja, irmãos, falar sobre visitação nos dias de hoje é complexo, e em particular em dias de pandemia. Mas veja, eu tive uma experiência, isso rodaria até melhor em aconselhamento, mas vou ter que fazer um link aqui. Quando a situação arrefeceu um pouco e eu voltei a dar gabinetes presenciais, teve um gabinete com uma pessoa. Quando eu voltei para casa, eu disse isso. Não comentei o que foi, obviamente, com a minha esposa, mas eu comentei assim, disse, Anne, hoje o gabinete só foi o que foi porque a pessoa estava na minha frente. Se eu tivesse falando com ela por telefone, eu não teria notado algo. Só notei porque ela estava literalmente na minha frente, tete a tete, mesmo de máscara. Se fosse por telefone, ia ser metade do tempo, porque eu não ia perceber algo que aconteceu. Simplesmente não ia. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer que é de casa em casa, é porque ele sabe, como nós sabemos, que na igreja, aqui, está todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Eu pergunto para você na entrada, e aí? Só que vocês, depois de 10 anos, se acostumaram. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem mesmo? Aí no segundo é que você. O primeiro é a educação, tudo. É o tudo bem de vendedor. Mas o segundo, você. Será que
E por muitas vezes, uma simples maneira de um pastor detectar isso é indo na casa da pessoa. Indo na casa da pessoa. Ver como a pessoa se comporta em casa, como é a fala dele com os filhos, como é com a esposa, dia a dia. Veja, irmãos, é, é óbvio, e aqui eu quero, você já ouviu isso talvez de outros pastores. O livro Pastor Aprovado, do Richard Baxter, ele é lido no seminário ainda hoje em Poimênica. Vocês leram? Tu conseguiu dormir depois que tu leu esse livro, Bruno? Não? Por quê? Que livro de terror é esse? Nós, olha, sabe assim, as pessoas, eu nunca li, preciso até mudar esse meu pecado literário, mas muitas pessoas dizem, por exemplo, que o Iluminado de Stephen King, tu já leu, né, aqui? Foi tu que falou de mim? Não, estou confundindo então. É um dos livros mais aterrorizantes que esse mundo já viu, nunca li. Certo? O meu Iluminado, é o Pastor Aprovado de Richard Baxter. Pastor, quer isso? Uma obra teológica dessa é um livro de terror para o senhor? Com certeza. E quando você vai ler o que aquele brother diz que um pastor tem que fazer, não, aí você, a primeira coisa que você vai dizer, sabe aquela expressão dos 5 estados do luto? Primeiro é a negação. Não existe. Você passa pelos 5 estágios do luto lendo aquele livro. Tem uma coisa que deve ser levada em consideração. Richard Baxter pastoreava uma pequena aldeia na Inglaterra. Ele não era pastor de uma igreja como o Jockey, por exemplo. Só que isso é que é o grande ponto. A partir do momento que ele está pontuando algo que é da palavra de Deus, entenda a questão. Não importa. Eu posso usar isso até como um defesa. E dizer assim, ah, não, mas veja bem, Richard Bach pastoreava uma vila que a vila toda tinha 100 pessoas. E tudo bem. Mas se o princípio que ele está dizendo é bíblico, não importa se a igreja tem 100 ou 2.000, eu tenho que fazer aquilo lá. Então veja, irmãos, esse foi um ano que é, a visitação minha foi falha. Simples assim. Aí você vai dizer assim, mas pastor, foi ano de pandemia, o senhor não podia sair de casa, mas o senhor ligou para quase todas as ovelhas e liguei para quase todas, para orar, conversar, né? Na maioria dos casos até com minha própria esposa e família, para ter um momento de 2 famílias, a gente orando mesmo. Mas essa semana eu vi uma notícia que mexeu muito comigo. Eu quase gravei um relatório essa semana, mas eu fiquei com medo de ser emotivo até demais. Mas aqui eu vou comentar. Nova York começou a ter uma nova série de lockdowns. E essa semana teve ações de graças, né? Thanksgiving lá, quinta-feira. E lá nos Estados Unidos, em algumas cidades, os governadores estavam fazendo campanha para você literalmente boicotar o Thanksgiving. Não receba ninguém em casa, não desconvide. Literalmente, tinha uma propaganda que era desconvide seus amigos. Não converse com sua mãe, não receba ela em casa, nesse grau. Aí eu li uma notícia que eu disse, rapaz, eu não estou lendo isso aqui. E para não parecer que foi em site conspiratório, foi no Daily Mail. Uma senhora de 80 anos, quando ela soube que a família não poderia visitar no Thanksgiving, veja a ironia da notícia. Que a família não poderia visitar no Thanksgiving por causa de uma série de lockdowns, ela chamou um médico para matá-la, fazer suicídio assistido. Mas quer saber a pior parte? A família não podia ir para jantar com ela, mas pôde assistir à morte da mãe, todo mundo reunido. Veja que cena macabra. A família não podia ir jantar com ela, mas pôde literalmente vê-la morrer.
enquanto um médico a matava. Então, assim, irmãos, eu, eu não tenho como. Você poderia. É uma defesa fácil para mim e para você dizer o aspecto de que visitar esse ano não é que foi falho, foi um ano de exceção. Mas olhe para essa mesma passagem e veja o que o apóstolo Paulo vai dizer, o que que eu aguardo. Veja, se isso aqui é o modelo de pastoral do apóstolo Paulo, você deve assumir que ele vai aplicar esse modelo em qualquer situação, em qualquer lugar que ele vai. Não é à toa. E veja o que ele vai dizer no versículo 23, quando ele vai para Jerusalém, ele vai dizer, eu não sei o que me aguarda lá, a não ser que o Espírito Santo, de cidade em cidade, o que é que ele vai dizer? Me assegura que me esperam cadeias, tribulações. E que logo no versículo 19 ele vai dizer, ele pastoreou em meio a provações, e você não sabe exatamente, você sabe algumas provações que ele passou, já relatadas em Atos, mas você deve assumir coisas que obviamente não estão nas Escrituras. Então assim, irmãos, isso é uma parte importante do ministério, a qual esse ano, como eu falei, eu poderia botar a culpa na pandemia, mas eu prefiro, por mais doloroso que seja, pensar que eu falhei. Tá? Então me perdoem, eu espero de verdade que o ano que vem não seja assim. E quando eu digo que não seja assim, é em todos os aspectos. Tá? Seja de pandemia, seja em visita. Tá bom? Espero resolver essa questão de poder visitá-los o mais breve possível. Eu já estou até marcando minhas visitas para o ano que vem já. Mas é algo que um pastor deve ter. Conhecê-los. Não é para filar um almoço na sua casa. Não é para filar uma refeição. Né, que pastor gosta de comer, né? Aí fazer dieta no meio de visita é impossível. Simplesmente é impossível. E entenda, isso aqui não é uma queixa, é um agradecimento, é um cuidado que a pessoa tem para com o pastor. Então, cobre isso de mim. Não é errado. Diga, pastor, o senhor não visitou. Não é errado. Você deve fazer isso. Tá? Pregar publicamente. Conhecer as ovelhas de casa em casa. Tá? Por fim, nessa coisa do apóstolo Paulo, depois vai ver o porquê. É como ele vai dizer no versículo 31, como a gente viu, a admoestação. Veja, irmãos, essa área de aconselhamento bíblico aqui no Brasil, assim, eu acho injusto dizer que ainda é uma novidade. Tá? Você tem livros como Manual do Conselheiro Capaz, tá certo? O Conselheiro Capaz do Jay Adams, que já estão aqui no Brasil desde a década de 80. Ou é final de 90, ou final de 80, ou início de 90, mas já está aqui no Brasil há tempos. Agora você já tem ainda mais coisas para conhecer essa área. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que o apóstolo Paulo fala sobre aconselhamento bíblico aqui. Veja que é aqui, quando ele fala de admoestar, ele vai dizer uma coisa. Permita-me reler o 31. Portanto, vigiai. Ele olha para a igreja. Vigiem. Lembrando-vos, por 3 anos, aqui você vê o tempo, noite e dia, não cessei de admoestar. Aí ele coloca uma característica. Com lágrimas a cada. Veja que você só vai ver essa ideia aqui. Ele não fala que ele pregava chorando. Que é algo até que eu consigo ver o apóstolo Paulo fazendo isso com o HD, em 4K. Desculpa, tem que atualizar o novo mundo, né? Em 4K. Consigo ver o apóstolo Paulo fazendo isso. Mas veja que ele vai dizer que era quando ele admoestava, quando ele aconselhava os irmãos
e ele diz que ele fez a cada um, é que ele tinha lágrima nos olhos. Então, assim, irmãos, a área de aconselhamento bíblico que um pastor deve fazer é, vou citar um pastor herege, não vou nem citar o nome dele, mas a ilustração que ele fez é boa, tenho que admitir. E a pregação aqui, ela é como se, o ensino público, ela é como se fosse uma bombardeio. Ataca aquela cidade, aí vai o bombardeio, destrói os prédios, tudinho. Não deixa prédio de pé. Só que se o bombardeio for avisado antecipadamente, tá vindo um bombardeio, a pessoa consegue se esconder numa caverna. Pense no Oriente Médio, por exemplo, no Afeganistão. Aí esse pastor apontou esse exemplo, que a pregação é o bombardeio. Destrói os prédios de forma generalizada. O aconselhamento bíblico é a infantaria. É a infantaria. Vai lá na caverna do cara. Olhar o que escapou. O prédio foi destruído, o fundamento foi destruído, mas já ficou lá um resquício do inimigo. O aconselhamento vai lá. Veja, irmãos, homens sérios como Martin Lloyd Jones, por exemplo, eles entendiam que basta um pastor pregar com fidelidade que ele nunca vai precisar dar um gabinete na vida. Eu discordo. E, para finalizar esse ponto, eu não quero falar sobre o aconselhamento bíblico em caráter geral, só essas 3 características. Mas essa área do aconselhamento bíblico, dessas 3, ela acaba sendo a mais triste. Por um motivo. E quando Paulo diz que a demonstrou com lágrimas nos olhos, é onde eu consigo me ver. Porque, irmãos, é justamente em gabinetes pastorais, em conversa e aconselhamento bíblico, que você vê como o pecado realmente é um tirano. Só que a gente gosta dele. É um tirano, mas a gente é apaixonado por ele. A gente ama aquilo, a gente quer fazer aquilo, a gente sabe que a gente vai se estrepar com aquilo. Mas a gente faz. E para mim, ao longo dos meus 16 anos como pastor, se você perguntar para mim qual é a parte mais difícil do pastorado, é uma só. A mais difícil é uma só, tem um primeiro lugar garantido. É ver as suas ovelhas lutando contra o pecado e perdendo. Perdendo. É algo que mexe com você, é algo que não te... E você vai ouvir talvez no seminário, seminarista, assim, você não pode levar esses problemas para casa. Pergunta a minha esposa. Pronto. Eu vou me abster de falar. Pergunta a minha esposa e veja se isso é possível. Ou a esposa de qualquer pastor. Pronto. Para não parecer com uma coisa só comigo. Aí, às vezes, você pode estar ouvindo isso para dizer assim para mim, pastor, o senhor está dizendo que a igreja é pesada? Não, eu só quero mostrar para vocês, irmãos, como o trabalho pastoral, como o trabalho de um presbítero, é algo que eu peço encarecidamente, mais do que você seja fiel com seus dízimos e ofertas, é que você ore por nós. Tá? Porque a gente está trabalhando nisso com os irmãos. Para mim, qual é o texto bíblico que eu mais cito em gabinete? Eu sei qual é. Gálatas 6:2. É o texto bíblico de longe carregar o fardo um dos outros. Como pastor, é uma grande responsabilidade e, no meu caso, dever carregar o fardo junto com os irmãos. Mas veja que o apóstolo Paulo ele dá uma ordem para a igreja: vigie. Eu, como pastor, não posso fazer nada sozinho. Eu não posso viver a sua vida por você, nem que eu quisesse. Eu fico imaginando se tivesse uma maquininha em que eu controlasse você. Eu falei, pastor, tome. Controle aí como se fosse um videogame. Eu ia endoidar.
Porque um monte de gente ia querer me passar esse controle. Já viu aqueles filmes que você vê aquele cara jogando xadrez com 20 pessoas? E você fica admirado como ele consegue ganhar dos 20? Bem, eu não sou esse cara. Vigie. Conte sempre com os pastores, com os presbíteros, para lutar contra o pecado. O procure para tratar de problemas específicos, para que ele possa lhe aconselhar. Não tenha a visão que aconselhamento bíblico é eu vou chegar para você e vou dizer, lê esse texto bíblico e faça uma oração. Ou simplesmente lê esse livro aqui. Se você já teve a oportunidade de ter alguma conversa comigo, você sabe que não é assim. A gente vai tentar, à luz da palavra de Deus, como é que esse pecado opera. Meus gabinetes, basicamente é isso. Como é que esse pecado opera e como é que a gente pode lutar contra esse pecado. Como é que eu posso, 3 etapas. Como esse pecado opera, como a gente pode lutar contra esse pecado e como é que eu posso lhe servir. Você qualificar, meus gabinetes têm esses 3 momentos. Então conte com a gente. Problemas, situações. E para concluir essa ponta, para a gente concluir o estudo, não pense que gabinete pastoral é apenas para problemas, sabe? Volta e meia acontece, eu louvo a Deus por isso, uma pessoa que quer agradecer a Deus por algo, comentar sobre uma situação, orar junto ali, mas essa é a parte que você provavelmente vai viver sempre com lágrimas nos olhos. Tá? De admoestando os irmãos, não caia nisso, como isso mexe com a gente. Para mim, todo caso de disciplina, por exemplo, é uma noite sem dormir. E acho que deve ser assim. Então, pregação, visitação, aconselhamento. Por quê? Por quê? Irmãos, veja, acho que eu tive esse processo de iluminação uma vez assim, porque às vezes eu nunca entendi tanto porque as pessoas querem ser pastor. Aí uma vez acho que eu tive esse insight, assim, foi uma pessoa em uma igreja. Pastor, olhe para que meu filho seja chamado para o ministério. Eu tenho, só como já adulto, já, trabalhando, tudo. Eu disse, mas, irmã, tudo bem, mas posso perguntar o porquê? Não, pastor, porque pastor ali, né, está à frente, aparece, é uma posição de respeito. Eu disse, é por isso? Certo, então eu não vou orar, não. Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui, aí vale para mim como pastor, para todo mundo como presbítero, melhor falando, para mim como presbítero, para todos os irmãos como ovelha. Qual é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo fez tudo isso? Aí observe, tá, o versículo, quando ele vai pontuar. Vamos ler a partir do 28, só o 28 na verdade. Atendei por vós, aí ele está falando com os presbíteros diretamente. Ele fala o que ele fez, aí no 28 é o que ele pede para os presbíteros ali fazerem. Olha o que eu fiz. Aí ele, bom, no 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bichos, para pastorear as igrejas de Deus, ao qual ele o quê? Comprou seu próprio. A base para Paulo fazer tudo o que ele faz é porque ele entende que a igreja não é. Ele entende quem comprou a igreja e como a igreja foi comprada. A quem pertence a igreja e como ela foi adquirida. Você chegar em casa e você vê algo, né, você pode, por exemplo, Deus permita, né, ano que vem, eu espero retomar as pessoas também, de visitação, eu pontuei só um lado, né, de ir, mas eu também gosto muito de receber as pessoas na nossa casa, eu e minha esposa particularmente, ela até mais do que eu, digo de passagem, de receber as pessoas em casa, a gente conversar. Você entrar à direita lá de casa, você vai ver o meu cantinho nerd, certo? E já adianto, na parte de baixo, onde vão ter os quadros, tudo ali é presente.
sem exceção. Só os bonequinhos que estão em cima. Alguns são presentes, alguns eu comprei. Mas o de baixo, tudo é presente. Então, se a pessoa perguntar para mim assim, pastor, quanto foi? Eu não sei, mas eu sei quem deu. Quanto foi isso aqui, pastor? Isso aqui é legal. Eu disse, rapaz, não sei. Mas quem me deu isso aqui foi fulano. Quem me deu isso aqui foi cicrano. Isso aqui foi um presente de tal pessoa. Então, eu sei quem me deu. Mas eu não sei quanto custou. Pode ter sido, aí eu estou inventando, pode ter sido R$ 1, como pode ter sido 1.000. Não interessa. Ah, pastor, é o gesto. Mas esse é o ponto. O que você tem em casa, você sabe o quanto você comprou as coisas, sabe o quanto você salvou dinheiro, ou juntou dinheiro, ou realizou o sonho para comprar sua casa, para comprar um carro, para comprar uma TV, para pagar o último boleto do ano, para quitar sua dívida do cartão. Você sabe quantas coisas custaram, você dá valor àquilo. É isso que a gente tanto fala para os nossos filhos, pensa que dinheiro dá em árvore, é? Veja, deixa eu fazer uma pergunta honesta aqui. Eu que ainda tenho filhos, um adolescente e pequenos. Você já disse isso para algum adulto? Pensa que dinheiro dá em árvore? Já disse, seu Josué? Para quem for miserável? Tem que ser. Que é isso, seu Josué? Tá certo. Porque tradicionalmente as pessoas adultas, elas entendem o valor do dinheiro, não é? O senhor Francisco está lá, assim. Se você qualificar, senhor Francisco, eu posso até concordar com o senhor, já adianto logo. Mas é para criança, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou então quando vê uma coisa que é muito, pronto, pausa. Permita-me contar uma curta história aqui. Acho que eu já escutei faz tempo. Quando eu cheguei aqui em Teresina, 2012. Foi, Anny? 2012, 13 anos que a gente está aqui. Não foi? 2007, correção. 2012 ia ser 8, né? Burro de matemática. 2007, quando a gente chegou aqui, tá certo? Aí eu estava sem igreja, estava só no seminário, e teve um congresso na primeira igreja que eu fui chamado para ser preletor. E veja, irmãos, eu estava apenas 2 anos no ministério. E eu era pastor numa igreja bairro carente, a qual eu sempre fui muito bem recebido e muito bem tratado. Lá, tá certo? Com o dia na casa dos irmãos e tudo. Mas eu não era acostumado a chegar assim, pastor, venha jantar aqui com a gente no restaurante. Eu estava imaginando que quando eu fui convidado desse jeito, eu ia pagar a conta. Aí me chamaram para um restaurante. E aí eu vou citar até a pessoa. Aí tava os pastores, que esse eu vou poupar o nome, e tava o presbítero André. Na época nem eu conhecia como o presbítero André. Eu sei que agradeço publicamente o presbítero André, que ele viu a cara que eu fiz quando eu olhei o cardápio. Aí ele na hora olhou e disse, pastor, fique tranquilo com a conta, viu? Beleza. Quem pagou, eu só peço que Deus o enriqueça. Mas quem falou foi o irmão. Mas quem falou foi o irmão, tá? Bem, mas aí, só para terminar a história, eu vejo que você não tem como tirar a pessoa, eu ainda pedi o item mais barato do menu. Rapaz, qual é o mais barato aqui? É tu, é esse mesmo. E ainda tive dor de barriga quando cheguei em casa. Mas bem, tá? O ponto é, eu não era acostumado com isso. E tecnicamente ainda não sou. Sabe? Eu sempre quero compartilhar e tudo. Mas bem, o motivo não é esse. O motivo não é porque eu sou bem tratado. Veja, mas eu estou há 10 anos aqui e eu quero concluir com isso. São 10 anos que eu estou aqui na igreja. É muito tempo. E assim, esse ano, mais do que os outros, foi o ano que eu... Já comentei aqui uma vez, né? Que volta e meia, eu... Dá uma vontade de desistir do ministério, sabe? Por cansaço, às vezes... Tristeza, às vezes... Tanta coisa. Mas esse ano foi o ano que eu mais pensei em desistir. De longe.
não pela igreja, mas exatamente por esses 3 pontos que eu falei que um pastor tem que fazer. Eu não me vi fazendo isso. Tá, você me viu minha cara talvez esse ano mais do que os anos passados, né? Eu fazia live no início todo dia. Pregar para uma câmera. Eu nunca comentei isso, mas se você olhar os vídeos do YouTube, você vai ver eu olhando para baixo. Não é vergonha. É porque eu não consigo olhar para a câmera. Eu tenho que ter um referencial nas pessoas. Então, se só tem um espelho na minha frente que é a câmera ligada para mim, eu estou olhando para mim, né? Então, o olhar para baixo não é vergonha, não é amadorismo. Eu preciso ter um referencial de olhar para alguém. Pregação é isso. Ensino é isso. Então, para mim foram 6 meses, vai lá o tempo que a gente ficou nesse negócio, eu falando comigo ali, sem olhar para os irmãos, sem poder visitá-los, sem poder aconselhá-los com lágrimas nos olhos. E quando você percebe que você não faz algo que você deveria fazer, e em algo, quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que você sabe o preço que foi pago, eu só peço para que Deus tenha misericórdia da minha vida. E eu só fico imaginando quantos erros meus vocês toleraram por 10 anos. 10 anos. Alguns aqui mais. Me acompanharam desde a segunda igreja. O que eu peço, irmãos, o que eu oro a Deus, é para que eu jamais olhe para vocês como sendo minha propriedade, como sendo meus servos, mas como sendo a igreja a qual o nosso Salvador comprou com sangue. Para que eu pastoreie pelos anos que Deus aprover me pastorear, pregando, visitando, aconselhando, porque eu sei que Ele, não que eu posso fazer. Então é por isso que eu falei dele, permita-me então terminar dando o Richard Baxter. Quando ele vai dizer assim, então vamos ouvir estes argumentos de Cristo, sempre quando nos sentimos descuidados ou entediados. Eu morri por eles, você não vai tomar conta deles? Eles receberam o meu sangue, mas não recebem os seus cuidados? Eu não vim do céu para a terra para buscar e salvar a que estava perdida, e você não vai para a porta do lado, ouvi-la ao lado, atrás deles? Quão pequeno é o seu trabalho comparado com o meu? Eu me humilhei por isso, para que seja sua honra estar nesse ofício. O que eu fiz e sofri tanto pela salvação deles, e eu disposto a fazer de você um companheiro de trabalho comigo, e você recusa esse pouco que repousa em suas mãos. Irmãos, muito obrigado, tá, pelos 10 anos aí de companheirismo, perdão que me foi dado, tá? E eu espero que o que eu falei hoje pela manhã é o que vocês me cobrem sempre. Porque vocês merecem. Porque vocês são comprados pelo precioso sangue de Cristo. E é dessa forma que eu devo tratá-los. Não há nada mais precioso do que isso, não há nada mais caro do que isso, não há nada mais valioso nesse mundo do que o sangue de Cristo. Se eu menosprezo o trato para com os irmãos, não é vocês apenas que eu estou menosprezando, mas a Cristo. E o preço e o trabalho que Ele teve para com você, para comigo. Então, que Deus nos abençoe. São
19 anos de igreja, e que os pastores que aqui passarem, ou o tempo que eu aqui ficar, a pregação, a visita e o aconselhamento, seja sempre motivado que a igreja pertence a Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.